Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui saudar o nosso presidente da mesa, excelentíssimo senador Major Olímpio, qual tem nos ajudado sempre, e aproveitar já agradecer o convite. Muito obrigado, senador. Ao relator da PEC, Tasso Gereissati, ao nosso senador também, Paulo Paim, muito obrigado pela presença, e todos os demais componentes da segurança pública representando suas organizações nesta audiência pública. Senador, de tudo que foi colocado até aqui, eu vou me ater especificamente o aspecto de guardas civis municipais, sem entrar nas discussões conceituais que já foram colocadas, para não ser repetitivo. Vou destacar só a condição da guarda municipal nessa audiência. Eu quero iniciar fazendo uma metáfora, apesar de ser uma metáfora, uma figura de linguagem muito simples, mas ela retrata a realidade das guardas municipais neste processo da reforma da Previdência Social. O governo federal nocauteou as guardas municipais, encaminhou para a Câmara dos Deputados. Chegando na Câmara dos Deputados, os deputados intensificaram a agressão às guardas civis municipais e conduziram as guardas municipais para UTI. Sendo aprovada essa PEC na Câmara dos Deputados, encaminhou as guardas municipais para o Senado Federal na UTI com o aparelho ligado, colocando nas mãos dos senadores o dever de manter as guardas respirando por aparelho e numa suposta esperança de uma PEC paralela para vir remediar isso a longo prazo, ou desligar o aparelho e matar definitivamente com as guardas municipais. Esta condição de apertar o botão está na mão dos senadores. Eu vou, na minha apresentação, vou falar por quê. Guardas civis municipais, atividade de risco é inerente à profissão. Nós estamos falando de simetria, de isonomia, pelo menos naquilo que é comum, que mais caracteriza a segurança pública, que é o risco da profissão, como já foi colocado. Isso é comum a todos os órgãos da segurança pública, é inerente. Então, nós estamos buscando a simetria desse direito e a isonomia desse direito, e o reconhecimento. Nós temos alguns fundamentos muito curiosos, senhoras e senhores. As guardas civis municipais, aí buscando os fundamentos jurídicos, a residência da Guarda Civil Municipal está na Constituição Federal, no artigo 144, parágrafo 8º, no título 3 da Segurança Pública. Ela é segurança pública. Nós temos uma lei federal que foi aprovada nesta Casa e na Câmara dos Deputados, a Lei 13.022, que estabeleceu competências gerais específicas para as guardas civis municipais, regulamentando a sua atividade e regulamentando o poder de polícia desenvolvido pelas guardas civis municipais nesta lei federal. Esta Casa também, o ano passado, aprovou a Lei 13.675, que criou o Sistema Único de Segurança Pública, que, entre tantas contribuições importantes, no seu artigo 2, ela faz a hermenêutica do caput do 144, aquela palavra que diz dever do Estado, e a Lei 13.675 do SUS fala o seguinte: o Estado do caput do 144 compreende União, Estado, Distrito Federal e municípios, dando entendimento jurídico daquilo que era confuso até então. E as guardas civis municipais são figuradas como atores operacionais do Sistema Único de Segurança Pública. O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, já reconheceu as guardas municipais como segurança pública, quando no julgado das greves dos policiais civis, militares e de guardas municipais também estendeu a proibição das guardas municipais fazerem greves por ser um órgão essencial à segurança pública, por ser um órgão de Estado e por ter o poder de polícia, como tem a Polícia Militar e a Polícia Civil. O STF vedou às guardas municipais o direito de greve, baseado nesse reconhecimento como órgão de segurança pública, como também polícia. Também no STF começou um julgamento de mandado de injunção aplicando a Lei 51 de 85, que é a lei que regulamenta a aposentadoria da polícia, para os guardas civis municipais que foram pleitear na Suprema Corte o direito à aposentadoria especial. Sobre as estatísticas criminais, você quer saber quem é
pelo aquilo que a pessoa faz. As competências que dão base para a atividade das guardas civis municipais também manifestam a natureza policial e um órgão eminentemente de segurança pública. Só no estado de São Paulo, um exemplo ali no índice de estatísticas criminais, 56 mil médias de ocorrências são apresentadas nos distritos policiais. Só no ano passado, os guardas civis municipais do estado de São Paulo fizeram a captura de 1.552 procurados pela Justiça. Só nessa categoria é um trabalho de produção das guardas civis municipais do estado de São Paulo, sem falar dos outros estados. Ocorrências criminais, um exemplo, 56 mil em média. As guardas municipais, que uma pesquisa desatualizada do IBGE, estão presentes em quase 1.100 municípios brasileiros. Atuam diuturnamente em diversas cidades do município. É o terceiro efetivo da segurança pública hoje. Agora eu quero falar um pouco da tese que nós debatemos muito na Câmara dos Deputados. Muitos deputados falavam o seguinte: as guardas municipais agora não vão entrar no parágrafo 4b, porque os municípios não fazem parte da reforma. Os municípios serão acrescentados depois, provavelmente numa PEC paralela. Mas essa tese, ela não se sustenta. É uma tese eminentemente, fundamentalmente equivocada. Primeiro, o último item ali, o município é citado na PEC 17 vezes. Na estrutura da PEC, a palavra município ela é regulamentada na estrutura da PEC 17 vezes. Estados, 19 vezes citado na estrutura da PEC 06. E o termo ente federativo é citado 14 vezes nas regras gerais que a PEC 06 estabelece. Então, a necessidade de ter o reconhecimento do direito justo e legítimo para os guardas civis municipais, como todos os demais outros órgãos da segurança pública, independe de estar o município ou não na reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência cria regras gerais. Inclusive, como já foi falado aqui, ela veda os municípios e veda os estados a legislarem fora das condições nela estabelecidas. Ela estabeleceu em quais casos os municípios e estados podem legislar vedando a possibilidade de acrescentar no rol taxativo sobre periculosidade e sobre atividade de risco. Uma outra peculiaridade das guardas municipais, nós temos em muitos municípios que nós temos dois regimes, um ligado ao regime geral e outro ligado ao regime próprio. A maioria das nossas guardas municipais são ligadas ao regime geral. Então, mesmo que a tese que o município não faz parte, seja necessário estar no rol taxativo, porque as guardas que são ligadas ao regime geral deveriam ser contempladas. Então, é uma tese que é equivocada e não se sustenta. Por isso, há uma necessidade de acatar, sim, as emendas que nós estamos propondo. Quais são as consequências, só para encaminhar para o encerramento, quais são as consequências de manter a guarda na UTI ou desligar o aparelho das guardas municipais? As consequências são muito práticas. Por exemplo, as guardas municipais, em muitas cidades, principalmente do interior de muitos estados do Brasil, são as únicas forças de segurança presentes nas cidades, que o cidadão pode recorrer em momento de agressão aos seus direitos. Na maioria das pequenas cidades, você tem 2, 3 policiais militares para 30, 40 guardas civis municipais. Quem é que faz a segurança pública na cidade, efetivamente? As guardas municipais em parceria com as polícias estaduais. Então, as guardas municipais, se forem excluídas desses direitos, elas terão um grande prejuízo, do ponto de vista de segurança jurídica, porque essa PEC está determinando quem é órgão de segurança pública e quem é polícia. Ela está dizendo, vocês não são órgão de segurança pública e não são polícia, apesar de estar na Constituição, apesar de estar numa lei federal, apesar de estar no Sistema Único de Segurança Pública e apesar de ter o STF reconhecendo que vocês são, mas nós estamos falando que vocês não são mais. Se nós não somos mais reconhecidos como tal, nós não podemos fazer o que fazemos. Isso significa dizer que é uma desmobilização. E a situação da criminalidade, que já é muito grave no país, 56 mil mortes, ano, em média, as nossas, sem falar dos outros crimes, violência contra a mulher, contra os vulneráveis.
Sem falar das subnotificações, crime contra o patrimônio, a população já sofre muito com essa atual estrutura da segurança pública. Agora, imaginem os senhores, se esta casa aqui falar, as guardas municipais não podem mais fazer o que fazem hoje, o que vai acontecer com a cidade pequena do nosso país e com as grandes cidades que têm guardas municipais muito bem estruturadas e que atuam na segurança pública e contribuem muito. Nós temos, inclusive, pesquisas que mostram o impacto da atividade das guardas municipais na redução de todos os indicadores criminais. Por fim, o Senado Federal tem a oportunidade de fazer justiça, senador Major Olímpio. E é o que nós esperamos, é a nossa expectativa. Da importância e relevância das guardas municipais para a segurança pública, por meio da aprovação de uma emenda a esta PEC perversa, para inserir as guardas municipais no direito à aposentadoria policial, como todos os demais outros órgãos que são da segurança pública têm. É simetria, isonomia. Se o risco é inerente, por que o direito tem que ser diferente? Para finalizar, fica o nosso apelo. Estamos no artigo constitucional da segurança pública. Estamos na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Temos competência e atribuição de polícia. Morremos como polícia, as guardas municipais, a terceira força de segurança pública que mais morre por conta da criminalidade, a terceira força que mais morre, a militar, a civil e as guardas municipais. Morremos como polícia, porque como tal somos reconhecidos pela marginalidade. Mas quando se trata de direito, querem desclassificar a condição de polícia das guardas municipais. Não dá, né? Nós queremos não só o dever, queremos também as prerrogativas, que a justiça seja feita e nós aguardamos desta casa, que é uma casa revisora, que também pode ser chamada a casa que se faz justiça para as guardas civis municipais. Para o bem da segurança pública, para o bem da sociedade e para o bem de todos os guardas municipais que dedicam sua vida para salvar a população. Muito obrigado. Major, muito obrigado. Quero passar a palavra para o último representante das categorias de profissionais da segurança pública e sistema prisional, para depois termos a palavra do representante do Ministério da Economia e pelo governo. Convido a se manifestar o André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, a Cobrapol. Fazer 3 apontamentos, 2 na fala do doutor Narlon, que citou a minha apresentação, e um na fala da doutora Zélia. No caso do doutor Marlos, você citou a Lei 13.022, que está sendo questionado para tentar fundamentar por que os guardas municipais não são inseridos no mesmo direito que os demais outros órgãos da segurança pública. A Lei 13.022 está sendo questionada no STF, sim. Como tem diversas leis, inclusive pontos da própria Constituição que foram alteradas, são objeto de questionamento no STF. O fato de ter uma lei sendo questionada no STF não tira a eficácia da legislação, e muito menos retirar direito de alguém baseado nessa lei. Então, está sendo questionado, ainda vai aguardar a apreciação do plenário da Suprema Corte, para daí a gente ter uma certeza de como que ficará esta lei. Mas enquanto ela está em pleno vigor, a gente não pode perder direito, nem ter dificuldade para acessar novos direitos. Outra questão é sobre o mandado de injunção. O STF não concluiu aquele mandato de injunção, houve uma divergência que o ministro Alexandre de Moraes colocou no dia seguinte, outros ministros acompanharam o ministro Alexandre de Moraes e 3 outros ministros ainda não deram seus respectivos votos. O ministro Fux pediu vista da MI, que é um dos caminhos que pode recorrer ao direito da aposentadoria especial. O outro é o artigo 40 da Constituição Federal. Só para deixar muito claro que esses recursos não subsidiam o fato da Guarda Municipal não fazer parte do mesmo direito que os demais órgãos de segurança pública. Nós estamos totalmente amparados. E a doutora falou sobre a questão das corporações pensar para dentro de si. Eu não consigo ver um outro órgão de Estado que pensa tanto na coletividade a ponto de dar a sua própria vida. Eu não sei se o Ministério Público faz isso, o professor faz isso, a segurança pública não tem outro órgão que pensa mais no coletivo, né? Porque
A única instituição de Estado que trabalha 24 horas, né, que funciona 24 horas em todos os cantos do país, pessoas dispostas a atender mais diversas necessidades da população, a ponto de sacrificar a sua própria vida. Se isso não fosse se preocupar com o coletivo, eu quero entender o que é se preocupar com o coletivo, então, né? Então, já caminhando para os nossos finalmente, eu queria agradecer, queria deixar registrado que, enquanto representante das Guardas Civis Municipais do Brasil, nós agradecemos o deferimento, agradecemos o espaço que foi dado privilegiado e estamos na expectativa desta Casa fazer justiça efetivamente e reparar a injustiça que a Câmara dos Deputados fizeram com os guardas civis municipais do Brasil. É importante fortalecer a segurança pública fortalecida e Estado fortalecido, segurança pública enfraquecida, crime organizado fortalecido e a sociedade punida. Muito obrigado. Passo a palavra ao Leandro Cerqueira, presidente da Associação Brasileira de Criminalística.